e o recebimento dos gentios, e nós já detalhamos muito de outras vezes acerca disso. Me parece que Mateus ele consegue colocar essas circunstâncias em volta de alguns exemplos, e o primeiro exemplo que ele utiliza aqui em Mateus é por meio da experiência da figueira, que não dava frutos, que Jesus ordenou que ela secasse. Um exemplo claro que era isso que aconteceria com Israel. Israel não correspondeu à expectativa de Deus de que ela fosse luz para os povos, fosse luz para as nações, e havia sido feita uma promessa para Abraão: de ti viriam as nações da terra. Nós temos então duas parábolas, uma peculiar apenas a Mateus, que é a parábola dos dois irmãos, um que disse sim, outro que disse não. Também uma comparação feita por Jesus acerca de Israel e os povos que estavam sendo chamados. E tivemos uma segunda parábola, a parábola dos lavadores maus, que foi aquela que nós ministramos no último domingo, onde Jesus demonstra não apenas a insatisfação de Deus em relação a Israel, mas como Israel se comportou não apenas de uma forma a rejeitar a palavra, mas a ser hostil em relação aos servos que haviam sido enviados, até mesmo ao fim, tendo matado o próprio Filho de Deus, tendo matado o Filho amado. Então, essa parábola que nós lemos, e que nós vamos começar a ministrar sobre ela, a parábola das bodas, ela guarda a mesma coerência do texto principal ou da mensagem principal. Ela realmente diz respeito à rejeição de Israel e à extensão do evangelho, das boas novas do reino do Senhor aos gentios. Versículo 1. De novo, Jesus falou por parábolas. E é interessante que Mateus utiliza esse texto, porque essa parábola das bodas também é uma parábola peculiar a Mateus. E é importante que a gente entenda a peculiaridade dessa parábola, isto é, a particularidade, porque nós temos parábolas que são repetidas por todos os evangelistas, pelos 3 evangelistas. E nós temos passagens e parábolas que são particulares, peculiares, isto é, somente aquele evangelista ministrou sobre essa parábola. E esse talvez seja a primeira dificuldade que a gente precisa resolver e dirimir, porque uma parábola muito parecida ou muito similar é demonstrada por Lucas, no capítulo 14 de Lucas, versículo 15, que é a parábola da grande ceia, em que também há um convite para as pessoas participarem de uma ceia, existem escusas, o Assis até pregou sobre ela, existem escusas para que essas pessoas não participem da ceia, mas não gira em torno dos mesmos elementos dessa parábola, nem é a motivação dessa parábola. Em Lucas, a motivação dessa parábola é Jesus ensinando a semelhança do sermão da planície, de que quando nós convidássemos as pessoas, fizéssemos nossos banquetes, nós não fôssemos como os demais, que convidam apenas para serem convidados. E aí ele diz, nos versículos anteriores ao versículo 15 de Lucas 14, ele diz, quando vocês fizerem uma festa, convidem aleijados, pobres, para que isso não seja uma troca de favores. E então ele enuncia a parábola da grande ceia. Então, o fator antecedente da parábola da grande ceia é um outro ensino de Jesus. Enquanto aqui, o fato que antecede é Jesus começar a exemplificar a rejeição de Deus em relação a Israel. Parábolas diferentes, com um corpo muito parecido, e isso não é incomum no ensino das Escrituras. Aqueles que acreditam que, na verdade, são leituras da mesma parábola feita pelos evangelistas. Mas a grande maioria dos comentaristas vê Jesus como um mestre, e como mestre, ele ensinou muitas coisas aproximadas. Então, são parábolas diferentes com um corpo parecido e que Jesus pregou as mesmas parábolas mais de uma vez. Não necessariamente, em 3 anos do seu ministério, Jesus pregou apenas uma vez sobre cada coisa. Então, a ideia principal aqui é que a parábola da grande ceia, da qual nós faremos uso de forma limitada, e a parábola das bodas, embora elas tenham um corpo muito parecido, que é o anúncio da graça, o evangelho da graça, a rejeição daqueles que são chamados, a parábola das bodas é uma parábola direcionada à diferença que Deus agora vai fazer entre Israel e os povos que ele vai chamar.
Segunda coisa interessante da gente pensar sobre essa parábola é que ela, comumente nas epígrafes, é chamada de parábola das bodas, né? E esse plural de bodas e não de boda é algo que a gente acabou atraindo para a nossa cultura da nossa cultura judaico-cristã, porque boda significa festa de casamento. Mas quando nós chamamos festas de casamento, nós devemos chamar apenas boda, porque é apenas uma festa. Mas na cultura judaica não era apenas uma boda, eram vários dias. Por isso eles usavam no plural bodas. E por que isso é tão importante? Porque isso vai interferir no curso da preparação para essa festa. Versículo 1. De novo, Jesus voltou a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, isto é, preparou a festa de casamento que duraria muitos dias, como era costume dos judeus. E há uma preparação para essa festa. Então, enviou os seus servos a chamar convidados não para uma grande ceia, como é o caso de Lucas 14, mas para as bodas. Então, ele enviou servos para essa grande festa nupcial, para essa grande festa de casamento. E aqui é importante dizer que as figuras da parábola vão saltando e a gente não vai pegar essas figuras com literalidade. Então, evidentemente, o noivo é Cristo, porque claramente em todas as outras parábolas, o dono da vinha, o pai dos filhos, e aqui o Senhor que convida para a festa das bodas é o Pai Celestial. Logo, em todas as outras circunstâncias, o filho é o filho amado que ele mandou na parábola da vinha. Aqui, o filho amado também que vai casar é Cristo. Ok? Então, perfeitamente explicado. Porém, aqui a igreja não é noiva. Isso não deve nos aperrear, tá certo? Nesse contexto, a igreja não é mencionada como noiva. Nesse contexto, a igreja é nominada como convidado. Então, de forma ampla, cada parábola ela vai ter as suas nuances e a gente não vai aplicar uma simbologia, uma alegoria indefinidamente sobre qualquer assunto. Aqui, evidentemente, a igreja, o Israel, como igreja, são os convidados. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Mesmo sentido da parábola dos lavradores maus, em que ele enviou seus servos para recolher a sua parte do arrendamento. Estes não quiseram vir, então ele enviou outros servos. E com estes servos, a coisa já foi diferente. Novamente, com a parábola das vinhas e da parábola das bodas, existe uma gradação, uma intensificação do propósito dessa festa. Então, na parábola das vinhas, ele enviou um servo e eles o mataram. Então, ele enviou mais servos, enviou muitos mais servos. Isto é, naquela parábola que pregamos no domingo passado, a intensidade vai acontecendo. Aqui, primeira notícia, ele envia servos. E esses servos dizem apenas: meu filho vai casar. E vocês são as primeiras pessoas da minha lista de convidados, né? Quem faz lista de casamento sabe da dificuldade que é, da briga que é para fazer uma lista de casamento. Os noivos têm os seus convidados, os pais têm os seus convidados, não tem bolsa suficiente para todo mundo, e a gente faz listas e corta listas, e aí há uma briga: por que fulano não vai, por que fulano não vai? E o coitado do pai que está pagando o casamento fica numa situação muito difícil, porque ele não quer tirar todo mundo. Então, é uma situação que até hoje a gente vive, de que quando alguém é convidado para o casamento, não foi uma coisa em cima da hora. Se você recebe um convite do casamento, pode acreditar que já teve muita treta envolvida nisso aí. Seu nome já foi pensado, negociado, já entrou na lista, já saiu da lista. Então, assim, é uma honra, né? É uma alegria quando você recebe, porque aquele convite ali já teve muita reunião, né? Muito pagode já rolou para que o seu nome aparecesse ali. Então, a princípio, me parece que esse é um convite inicial. Você não é qualquer pessoa. Enviei os meus servos para confiar e você está na lista das primeiras pessoas que eu pensei.
E essa é a ideia aqui, a promessa feita por Deus desde Adão. A promessa feita por Deus desde Abraão. Vocês, nessa leitura, foram os primeiros a serem considerados. Foram os primeiros a serem mencionados. Vocês fazem parte do time número 1, daqueles que foram escalados primeiro para estarem na festa. Se sintam honrados com este convite. Versículo 4. Então, enviou outros servos com esta ordem: dizeis aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Lembram da importância de saber que é bodas no plural? Esse conceito cultural, na época, ninguém casava se não tivesse condições, gente. Porque os casamentos judaicos, eles duravam no mínimo 7 dias. As parentelas vinham de longe. E não era apenas a preocupação de bolo, brigadeiros, docinhos, decoração, vestido da noiva, penteado da noiva. Não. Você tinha que manter a alimentação de toda a parentela, do noivo, da noiva, dos amigos que vinham das suas cidades para uma festa de casamento. Então, ou você tinha bolso, ou você não casava. E havia, claro, uma preparação para que isso acontecesse. Como eles tinham uma vida pastoril, né, como eles trabalhavam com isso, eles reservavam, ao longo da vida, determinados animais que seriam utilizados na festa de casamento. E aqui há diversas similaridades com a parábola do filho pródigo. Separar o melhor novilho, isto é, o mais novinho, que a carne esteja mais mole, cevado para o banquete. O contexto está dizendo vocês não estão entendendo, com o segundo grupo de servos que foi até Israel, da grandeza do investimento que foi feito para este casamento. Se primeiramente vocês rejeitaram o convite, é porque talvez, e Jesus está usando em tom de ironia esse discurso, por isso a parábola vai se intensificando. Ele está dizendo assim: se vocês desprezaram o primeiro convite, eu quero agora, com os novos servos, dizer para vocês que não é um casamento qualquer. É um casamento dispendioso. E não dá mais para devolver as coisas. Não dá para cancelar pegando multa de 30% do buffet. Aqui a coisa é séria. Ele diz: eu já preparei o meu banquete e os meus bois cevados já foram abatidos. Isto é carne que não tinha geladeira, que iria apodrecer. Quando Jesus usa a parábola, ele está usando elementos que na mentalidade da pessoa que está ouvindo imediatamente esse discurso, no caso dos judeus, eles entendem a grandeza do que está acontecendo. Os bois que eu reservei para essa festa já foram abatidos. Não é possível que tudo que foi preparado seja dispensado. Tudo isso seja desperdiçado. Que vocês me causem tamanho prejuízo com a intenção que eles se comovessem com um convite. Não, peraí, se a princípio nós rejeitamos, agora nós estamos sendo conscientizados de que foi feito um grande investimento para que isso acontecesse. E é claro, eu sei que na mente de vocês já está passando várias situações do planejamento de Deus para a salvação. De como todas as coisas foram preparadas para a plenitude dos tempos. Como houve um investimento do Senhor ao longo da vida, como houve um investimento na trajetória do povo judeu, de exílios, de profetas, de homens, de mulheres que anunciaram o evangelho, de milagres que foram realizados, de um povo que foi levantado, de uma nação que foi levantada, de leis e mandamentos que foram ditos para aquele povo, de homens que foram sacrificados, de como Deus exaltou a Israel, de como Deus humilhou a Israel, toda uma trajetória para a plenitude dos tempos. E é como se dissesse, houve um investimento e ele foi caro e ele não voltará. Se vocês não querem,
ele não pode voltar. Versículo 5. Eles, porém, não se portaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E aqui, novamente, ela guarda muita similaridade, bastante similaridade, com a parábola da grande ceia, ou do grande banquete. Versículo 5. E foram cada um fazer o seu negócio. Isto é, um para o seu campo, outro foi fazer o seu negócio. Interessante dizer que o pecado aqui não são pecados morais, a princípio, mas é o pecado de ignorar, de considerar sem importância, o que em Lucas 14 parece de forma mais contundente, porque ele diz, não, eu não vou porque irei cuidar de uma junta de bois. Vamos abrir Lucas capítulo 14, versículo 15. Eu vou casar, eu vou fazer alguma coisa. Versículo 17. Vamos ler logo o versículo. Vamos ler do versículo 15. São poucos versículos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então ele ficou irado. O dono da casa disse ao seu servo, então: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz para mim os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aqui você já pregou recentemente sobre isso, mas esse é um contexto que aparece na parábola das bodas. Mas eu quero aproveitar esse último versículo, porque é como se tivesse uma quantidade que precisava ser preenchida. É como se disse assim: eu preciso que a minha festa fique cheia, e ela ficará cheia com uma determinada quantidade de pessoas. E esses que se escusaram, eles não têm mais chance, eles não terão mais o direito de depois voltar arrependidos. Então, continuem chamando, até que se complete o número dos salvos, que é aquilo que Apocalipse fala, até que se complete o número daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus, se complete isso. Então, essa similaridade das duas parábolas, elas guardam, em certa forma, uma proximidade com aquilo que aparece em Isaías, capítulo 25, versículo 6. Vamos abrir Isaías, capítulo 25, versículo 6. Nós vamos ler 3 versículos. Versículo 6. Vamos ler só 3 versículos. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor se falou. Então, é algo que já havia sido profetizado, a intenção de Deus, de que a salvação, de que estar com Ele é um grande banquete, é uma alegria estar com o Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos
e lhes incendiou a cidade. Todos os comentaristas são de acordo de que a parábola dos lavadores maus, em que o rei se vinga, em que o dono da casa se vinga, e que esse rei que chama para as bodas do seu filho se vinga, acontece no ano 70. E isso deve nos alertar de imaginar que o juízo de Deus não é algo apenas que virá. O juízo do Senhor é algo que foi, que é e que será. Assim como o atributo da graça, o atributo da ira de Deus está sobre todos. Pelo contrário, a ira de Deus, ela se mantém sobre todos os homens, a menos que eles se refugiem na graça do Senhor Jesus. E no ano 70, quando Israel foi invadida e saqueada, todos estes que rejeitaram o Senhor, todos esses que o maltrataram, praticamente todos os que estavam em Jerusalém foram destruídos, foram mortos. Mais de 1 milhão de judeus morreram. Flávio Joséfo, ele chega a mencionar que os romanos não tiveram piedades nem de grávidas, nem de crianças. As casas foram queimadas com famílias inteiras, quando do cerco do general Tito à cidade de Jerusalém no ano 70. E isso é a mão do Senhor, né? A mão do Senhor, porque estes que rejeitaram o Senhor, que o maltrataram, que o não quiseram, que recusaram o seu convite, estes povos individualmente, não estou falando da nação, estou falando dos povos da época de Jesus, estes foram vingados pela mão do Senhor, e o Senhor tem o direito de se vingar. Ele diz, minha vingança, diz o Senhor. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A gente não consegue entender isso, mas a ideia mesmo é de um rei poderoso, pomposo, que está acima das leis e dos julgamentos, que fez uma festa, que fez um convite, os novilhos estão preparados, o vinho está preparado, vinhos velhos, certificados, né? Bem preparadinhos para essa festa, comida gordurosa, aqui não se está pensando em dieta, está se pensando em alegria, né? Não está se pensando em saúde, está se pensando na festa em si. Comida boa, agradável, vinhos agradáveis, e que com o mesmo amor com que chamou aquelas pessoas que não mereciam, que não eram dignas, logo após ter destruído elas, ter dizimado, ele volta para o raciocínio original. Estes foram julgados segundo um reto juízo, mas isso não significa dizer que eu vou ficar lamentando e a comida estragando. Isso não satisfez o propósito original. A vingança sobre aqueles que rejeitaram Cristo, que o maltrataram, não satisfaz o desejo dessas bodas. Por isso ele diz, versículo 8, está pronta a festa. O problema eram os convidados que não eram dignos. Jesus está dizendo, e eles estão entendendo, isso a gente vai perceber no versículo 15 desse mesmo capítulo, como eles entendem e começam a maquinar formas de matar Jesus. Eles entendem que Jesus está falando que é eles que não eram dignos. Ide, portanto, às encruzilhadas, versículo 9, dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E essa é uma palavra de humilhação para nós gentios. Porque nós somos os convidados que não fomos da primeira lista. Nós não fomos os primeiros a pensar. Mas por alguma razão o povo começou a ligar para a recepção e dizer assim, olha, a gente não vai poder ir. Começaram a ligar para o buffet e dizer, a gente não vai. E aí o pessoal disse, quer saber uma coisa? Já paguei, eu não vou ter esse prejuízo. E claro, eu estou brincando. Mas a ideia original é essa. A festa está pronta e a minha casa precisa se encher. Então vocês vão sair e vão convidar. E essa é a disposição da graça que nos alcança. E isso está no cenário do discurso messiânico. É claro que no plano soberano de Deus, já havia a intenção de Deus de nós sermos chamados segundo esse propósito. Mas o plano messiânico de Deus é que nós fôssemos chamados pela rejeição dos judeus, Romanos capítulo 8 e Romanos capítulo 11. Que nós fôssemos chamados pela rejeição do povo de Israel. Por que eu vou deixar de alimentar os filhos
e alimentar os cachorrinhos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse discurso, ele nos humilha, porque nós somos a segunda lista. Depois que os primeiros convidados disseram que não vão, esse rapaz, eu vou ter prejuízo. Começa a chamar o povo, aquele irmão que a gente não ia chamar, porque sabe como é, não é muito próximo, mas chama, agora é o jeito. É melhor que a gente convide pessoas para comer, participar da festa, do que no final a gente ter prejuízo com essas senhas. Sobraram umas senhas aqui, vamos convidar o povo. A gente vai dar prejuízo para o buffet, mas não para a gente. A ideia central é essa. Eu quero que a minha casa se encha. Então, numa perspectiva humana, me parece que este servo, esse rei, ele entende de que tudo que ele preparou precisa ser estendido àqueles que entram na segunda lista. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Isso significa dizer que agora, esses critérios, eles não dependem da aparência externa. São chamados para esse banquete homens bons e homens maus. E, claro, que todos os homens são maus, mas exteriormente, socialmente, nós classificamos homens pelo seu comportamento e pela sua conduta. Então, a gente poderia imaginar que um pai de família que trabalha, que acorda cedo, ele estaria, na nossa visão, classificado como homens bons. E o camarada lá da facção, né, envolvido com essas coisas, seriam os homens maus. Mas na ideia do conceito da graça, é que todos esses homens são maus. Mas aos olhos da sociedade, da nossa percepção de vida, alguns são bons e outros são maus. É lamentável imaginar que exista para a graça de Deus, para a salvação, um critério, senão liberalidade. Deus decidiu ser gracioso e chamar a todos para esta festa. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aqui nós não temos a mesma continuidade do banquete, ou da grande ceia de Lucas 14. Porque naquele contexto, depois ele percebe que ainda há lugar. E diz, então agora vai chamar quem vocês encontrarem pelo caminho, aleijado, coxo, o que vocês acharem, vai trazendo. O importante é que o número se complete. Aqui não. A dimensão dessa parábola, desse ensino, ele se completa com a satisfação de que a sala do banquete já está cheia. Versículo 11. Entrando, porém, o rei, ao ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Né? O que me adoece às vezes, e espero que adoeça também os irmãos, é a interpretação equivocada desse versículo, por exemplo, de que, tendo sido chamados graciosamente, nós precisamos estar adequadamente santificados para participarmos do grande banquete, ou das bodas da ceia. Há um problema cultural aqui que a gente precisa vencer. Isso é um costume. Quando você convidava um rei, por exemplo, convidava pessoas de última hora para um banquete, ou ele quisesse honrar alguém, ou um pedinte, ou um trabalhador, ou alguém que trabalhasse na corte, ou um vassalo que fosse responsável pelas suas terras, a primeira coisa que essa pessoa seria suprida seria de roupas adequadas para se apresentar na frente do rei. Isso não era às expensas de quem fora convidado. Isso era às expensas daquele que convidou. Isso aconteceu com José, quando foi chamado à presença de Faraó. Então, o costume é alguém que está sendo chamado de última hora, que está sendo chamado à beira do caminho, os bons ou os maus, aqueles que são pobres ou que, de um modo geral, não foram chamados, aquele povo está entendendo o seguinte conceito cultural. Aqueles homens foram chamados e, para entrarem na sala do banquete, eles foram agraciados com as roupas necessárias para irem ao banquete, para estarem à altura daquele lugar.
Então, o que Cristo está dizendo e o que eles estão entendendo é que, de alguma forma, aquela pessoa que foi convidada de última hora, que foi honrada com a roupa adequada para estar na presença do rei, ele ignorou aquilo. Ou por alguma razão, ele decidiu, ou por orgulho pessoal, que estava trajado adequadamente e que não faria uso das vestes que foram cedidas por aquele soberano. Ele entendia que, ou entendeu isso, ou que estava suficientemente vestido e que não usaria aquela roupa, ou se sentiu humildezinho demais e disse, não, eu sou humilde, eu vou ficar com minhas roupas mesmos e vou usar as roupas que eu tenho, eu fui chamado de última hora e é assim mesmo que eu vou utilizar. Uma outra questão que é importante, uma festa de casamento, ela não era como hoje a gente pensa, né? E isso é muito importante para a gente vencer essa questão cultural. Ela não é como a gente pensa, uma festa que vai durar algumas horas. A gente hoje vai convidar para uma festa de casamento, algumas pessoas começam um dia cedo, mas a maioria de nós, principalmente os homens, a festa de casamento começa no momento em que a gente chega lá, a gente se arruma, chega, daqui a pouco a gente está em casa. Uma festa de casamento dessa significava que aquelas pessoas que foram convidadas, elas seriam hospedadas. E elas ficariam, durante todo o período das bodas, à disposição para estarem na presença do rei, para estarem na presença dos noivos, para serem abrigados e para zelarem pelas roupas que haviam recebido. Então, há um contexto cultural aqui extremamente importante de que a pessoa poderia ter recebido tais roupas e não ter zelado por elas, de não ter tido cuidado das roupas que recebeu para usar durante os dias, dos vários dias de casamento. A gente não está entendendo, mas os ouvintes de Jesus estão entendendo de que aquela pessoa foi convidada como os demais e todos os demais usaram e zelaram pelas roupas que receberam. E foram à presença do rei com essas roupas. Mas esta pessoa, em particular, desonrou aquilo que havia recebido. Versículo 11. Entrou, porém, o rei para ver os que estavam à mesa e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O fato de emudecer aqui significa dizer que ele pisou na bola. Ele ficou sem palavras. O problema não era ele não ter roupa. O problema foi ele ter se achado mais digno do que o convite que ele recebeu. Então ele não tinha argumentos. Quando Jesus usa a palavra, ele ficou mudo, significa dizer que não havia o que argumentar. Eu vou argumentar o quê? Eu fui convidado, eu fui honrado, e eu tratei com desonra aquele que me convidou. E aí, novamente, aquele rei que é severo, ele diz, versículo 13, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E, novamente, um aspecto cultural, Jesus menciona essas expressões, choro e ranger de dentes, é uma expressão própria da cultura judaica em relação ao Sheol ou inferno. A ideia de que lá eles seriam cerrados e lá eles chorariam e lamentariam para todo sempre. E essa ideia do Sheol, o local onde os mortos eram sepultados, é a ideia de que aquela pessoa cometeu um ultraje tal, tão elevado, que de fato aquela pessoa precisaria receber o juízo. E aí, vocês perceberam que há dois juízos aqui. Há o juízo daqueles que rejeitaram e ao juízo daqueles que desonraram. No primeiro lugar, o povo de Israel rejeitou o convite, apesar de todo o banquete ter sido preparado. Mas aqui, para nós que somos a igreja, para nós que somos a segunda lista de casamento, ainda permanece um alerta para as nossas vidas. Nós precisamos tratar com honra. Não é porque o rei quer que a sua festa esteja cheia que ela vai ficar cheia de qualquer jeito.
não é porque ele quer que se encha a sua casa e o seu filho seja honrado, que nós permaneceremos na presença deles de qualquer jeito. E é talvez a grande lição do centro dessa parábola para nós é aquilo que Paulo diz: por acaso Deus rejeitou o seu povo? Não, mas se ele rejeitou até mesmo os ramos verdadeiros, não fará de tal modo com aqueles que foram enxertados? E é claro que isso não tem a ver com a perda da salvação, mas isso tem a ver com aqueles que não estão vestidos de fato da salvação em Cristo Jesus. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí Mateus conclui esse versículo que aparece em outras passagens de Mateus, como conclusão para nós, para nos identificarmos com todo o texto. Então, não é apenas para essa última parte do texto, mas para todo o texto. Os judeus que foram chamados e esses últimos convidados que foram chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Algumas aplicações são importantes para a gente. E a primeira delas é que Deus faz um convite geral. Isto é, me parece que aqui, aqueles que são convidados independe daqueles que serão salvos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos para estarem aptos para entrarem na presença do rei. Segundo, nós percebemos que todas as coisas preparadas para nós. O rei preparou o banquete. Não há em nós nenhuma contribuição, senão corresponder ao seu chamado. Terceiro, percebemos que esse convite é um convite gracioso. Deus chama primeiro Israel, que não era digna. Deus chama bons e maus. O convite é gracioso. Quarto, Deus aplaca o seu juízo. E nós precisamos colocar também a nossa orelha de pé. Nós precisamos estar atentos. Porque Paulo diz que nós devemos confirmar a nossa vocação. Nós precisamos honrar esse chamado. Quinto, nós precisamos entender que ser convidado não basta. Estar na sala do banquete não é suficiente. Estar no meio do povo de Deus, estar no meio da multidão, não nos classifica, não nos identifica como aqueles que realmente são chamados segundo o propósito de Deus. Sexto, precisamos das vestes de Cristo. Este é um contexto importante, porque só é possível estar na presença do Rei, só é possível estar na presença do Senhor se nós tivermos as vestes de Cristo. E sétimo, Cristo atrai para si aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí todas as aplicações os irmãos vão encontrar no semanário, mas tem algumas que eu gostaria de ler com os irmãos, só duas. Vestidos de Cristo para as bodas, tá, gente? Teve um errinho ali. Relevem. Até o microfone erra. De quem testemunham as nossas vestes? Isto é, nós estamos vestidos. E de quem testemunham? Sobre quem elas testemunham? Da gente ou de Cristo? Primeiro, diante das vestes de Cristo, que nos revestimos, como são as vestes da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma? O que elas testemunham? De quem elas testemunham? Primeiro, elas testemunham da nossa indiferença. Então, olha, aquele crente ali foi chamado, mas as vestes deles testemunham uma pessoa indiferente. É como se ele não fosse cristão. É como se o evangelho não fosse nada. É como se não significasse nada. Ele vive indiferentemente com a realidade do evangelho. Essa indiferença que os judeus emblemaram. É assim? Segundo, elas testemunham da nossa hostilidade. Assim como eles foram hostis, nós temos raiva
de quando somos chamados, como somos censurados, quando somos confrontados. Terceiro, elas testemunham da nossa autojustiça. Pastor, eu estou tranquilo que eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou convicto da minha responsabilidade e eu sou uma pessoa irretocável. As nossas vestes testemunham porque nós podemos achar que estamos com as vestes reais e temos uma surpresa no dia de Cristo. Quarto, elas testemunham da justiça de Cristo. Queridos, é a única veste que a gente vai conseguir ficar na presença do Senhor. São as únicas vestes que nós ficaremos no dia do Senhor, no dia do juízo. Segunda aplicação e última. Ele nos atrai para si mesmo. Cristo nos chama às bodas. Aqui somos seus convidados, chamados para a vida eterna, vida abundante. Ele que após a sua morte e ressurreição tem o poder de atrair para si os que são chamados pelo Pai. Ao saber disso, devemos nos alegrar pelo convite, exultar pelo chamado da graça, mas precisamos estar atentos de que este seja um chamado verdadeiro. O sinal para isso, se o nosso chamado é verdadeiro, são as nossas vestes. Elas precisam ser autênticas. Precisamos orar para que Cristo para que Cristo atraia o nosso coração e não outro. Essa deve ser a nossa oração. Só assim teremos certeza de que temos lugar em suas festas. Se não somos dignos desse chamado, e não somos mesmos, devemos tratar ainda mais com dignidade e gratidão a honra dessa vocação. Amém, amados?